A paz do Senhor, amém? Estamos em mais um dia da nossa conferência, sentindo falta dos nossos adolescentes que estão no sítio, mas eu creio que vai ser mais uma noite de glória, de poder, de agir do Espírito Santo de Deus. Ele tem falado muito aos nossos corações, nós temos sentido aí que as nossas orações estão sendo atendidas. Muitos jovens aceitando Jesus, se arrependendo, se reconciliando no altar, muitas pessoas se envolvendo nos ministérios da igreja, e isso é motivo para nós de muita alegria. Queria que você curvasse a sua fronte um minutinho, para que possamos orar ao Senhor nesse momento da palavra, para que toda resistência seja quebrada no mundo espiritual. Em teu nome, Jesus, que nós pedimos que seja liberado espírito de sabedoria, que haja um alinhamento da nossa mente com a mente de Cristo. Tudo que vem tentar nos resistir, nós damos uma voz de comando, que seja quebrada, que se desfaça, que haja um recuo das trevas, em nome de Jesus, porque esse culto é para a tua honra, tua glória. Por isso, ó Pai, nós queremos dar o melhor. E o nosso coração é uma terra fértil para a tua palavra. É o que nós ministramos, ó Deus. Poder do Senhor, unção, sabedoria, paz, renovo, discernimento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós estamos vivendo um período que demanda muito discernimento espiritual da igreja. Aqui nós nos preocupamos muito em pregar a palavra em toda a sua complexidade, não abrindo mão de nenhum livro, entendendo que ela é toda inspirada e revelada por Deus para nós. Por isso que é um livro que sobreviveu a milênios, é um livro transformador, que fala aos nossos corações, que cura, que transforma. Passam dias, passam as estações, mas a palavra do Senhor Jesus, ela permanece. Ela é a mesma ontem, hoje e vai continuar a ser. Quando nós temos o entendimento de quem nós somos para o Senhor, qual é a nossa identidade em Cristo, existe uma conexão muito grande com o céu. Porque quem sabe quem é em Cristo Jesus, entende qual que é o seu destino profético. Entende que o seu futuro, o nosso futuro é a eternidade. É o céu, é um banquete, ruas de ouro, uma adoração ininterrupta. Só que até nós chegarmos nesse dia glorioso, no dia que estaremos face a face com Jesus, nós temos uma vida aqui a ser vivida. Nós temos processos, nós temos uma realidade física. Mas não é porque temos uma realidade física que nós excluímos as realidades espirituais. E uma das grandes realidades espirituais
é que Satanás, seus demônios, seus principados, eles tentam resistir à igreja do Senhor. Eles tentam resistir a minha e a sua vida. Tentam barrar o mover profético. Tentam anular de diversas formas. E nesse ambiente que nós estamos sentindo aqui, que é um ambiente de glória, esse ambiente de adoração, de avivamento, que é o que estamos buscando, existe uma fúria das trevas. Existe uma guerra levantada e travada. Semana passada, nós nos reunimos, toda a liderança da juventude, nós temos esse costume de fazer a nossa reunião mensal online. E sábado passado, quando encerrou o culto, eu desci, eu conversei com 3 ou 4 líderes, e nós entendemos que nós estamos passando pelas mesmas lutas espirituais. Na hora que nós compartilhamos isso, o meu espírito, ele discerniu, através do Espírito Santo de Deus, nós estamos em uma batalha. Então, decidimos fazer uma reunião, e fizemos uma reunião na segunda-feira, online, e todos os líderes que estavam presentes, foi uma coisa assim impressionante, Gabi, puderam compartilhar como estão recebendo retaliações no mundo espiritual, resistências, levante. E isso não começou aqui, isso começou no céu. Em Isaías 14, 12, 15 diz o seguinte: como caíste do céu, como foste lançado para a terra, tu que dizias no seu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima dos mais altos montes, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, foi lançado no mais profundo abismo. Isaías aqui relata as palavras de Lúcifer, que era arcanjo. Ele cuidava da adoração ao Senhor. Um local de honra, uma posição de privilégio. Eu estava vendo a Gabi ministrando aqui, toda a banda. Como é notório a unção que é liberada, que é exalada através da vida dela, através dos acordes celestiais que foram tocados aqui. Como que a gente vê o poder do Espírito Santo agindo, fluindo daqui do altar sobre as nossas vidas. É inimaginável a pessoa que experimenta tamanha glória querer ter envolvimento com as coisas das trevas, querer ter envolvimento com coisas imundas, sujas, carnais. Quem me dera se eu cantasse. Se eu cantar aqui, vocês desmaiam, gente. Mas Satanás, tomado de inveja, de orgulho, de ira, ele, ao invés de continuar querendo adorar a Deus, ele quis ser adorado. Em Ezequiel 28, 12, diz que ele era vestido de perfeição, e ele estava no jardim de Deus, e ele era coberto por pedras preciosas. Ele tinha um manto de pedras, o sardio, o topázio, o diamante, o ônix, o zafiro, safiro, diamante, esmeraldas, e era querubim ungido, perfeito em seus caminhos, até que se achou
iniquidade em ti. Pecado é quando nós erramos, mas temos a chance de fazer um conserto com Deus. A transgressão é quando a gente continua errando, mas chega uma hora que a gente confessa as nossas transgressões e a gente para. Agora, a iniquidade é um pecado que ele não se torna mais pecado na nossa mente, na nossa alma. É como se fosse algo domesticável. A gente passa a criar isso dentro de nós e daí se torna uma verdade. Então Satanás, ele foi se enchendo de orgulho, ele foi se enchendo de vaidade, e com isso ele tenta tomar o lugar de Deus, mas ele sabia que ele não conseguiria tomar, ele não tem essa força, ele não tem esse poder, então ele tenta minar as estruturas. A gente fala hoje que é a síndrome de Lúcifer. Eu não vou bater de frente direto com a pessoa, porque a pessoa tem mais força do que eu, então eu vou tentar ruir as estruturas dela. Então o que ele fez? Ele foi nos anjos. Ele foi fazendo a cabeça de um, de outro, foi corrompendo, até que houve uma grande rebelião, e ele foi lançado no abismo, junto com uma terça parte desses demônios. Meu pai costuma dizer algo muito interessante: para cada um demônio, existem 2 anjos para nos guardar. 2 anjos poderosos do Senhor, que são criaturas de Deus, espíritos ministradores, enviados pelo Pai em meu e em seu auxílio. Então essa guerra, ela foi declarada no mundo espiritual. E a partir do momento que ela é declarada nesse âmbito, ela vem para o nosso natural. Já falei aqui. Deus não dispensa os processos. Ele veio através de Maria. Ela foi concebida de forma imaculada. Ele nasceu. Ele viveu os processos. Então, tudo que acontece no mundo espiritual hoje reflete no nosso mundo físico. E aí se estabeleceu essa guerra de demônios, de principados, potestades, que são os dominadores desse mundo. E eles agem de forma direta e de forma indireta. Eu queria, se você puder, abrir a sua Bíblia em Atos 16, 16. E diz assim, a palavra do Senhor, Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu um encontro, uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito, que a usava para gente, que palavra é essa? Prognosticar. Misericórdia! Como é que está nessa versão aqui? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa versão está melhor, pode continuar. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Essa moça, quando eu li esse texto, ela me intrigava bastante. Eu sempre questionei muitas coisas na vida e sempre questionei muitas coisas na Bíblia, na palavra de Deus. Porque eu cresci assim, então eu sempre fui daquelas, eu quero descobrir com quem Caim casou. Eu ia fazendo contas até descobrir. Eu quero saber aqui quem foi, qual o nome da princesa que se tornou mãe adotiva de Moisés. Aí ia lá, até descobrir. Queria entender por que Jesus mandou secar a figueira. Achava uma coisa muito radical, muito desnecessária, sem sentido. Até entender e ver que isso foi uma demonstração de amor a nós. Então a figueira tem todo um significado bíblico, tanto de morte quanto de vida. E essa menina, essa jovem possessa, no meu ponto de vista, ela não representava nenhum problema para Paulo. Pelo contrário, ela era insignificante. Então, por que ele se incomodou com o que ela dizia, sendo que o que ela dizia era verdade? Então, eram questões que passavam pela minha cabeça. Mas eu não vou me preocupar. Falam tanta coisa de mim, falam tanta coisa a meu respeito, eu não fico me justificando para ninguém, eu não vou para a internet para poder falar. Se estão falando, eu deixo a banda passar e continuo. Mas não. Eu comecei a pesquisar. Devido a tantas lutas que a gente tem no mundo espiritual, que 99% a gente não compartilha aqui, porque a gente não sabe nem se vocês vão acreditar, eu comecei a estudar mais nos estudos rabínicos sobre essa mulher. Ela não era uma jovem inofensiva. Ela era uma sacerdotisa das trevas. Ela era uma adoradora de Pitom. Pitom é um principado, como existem alguns principados. O principado do Brasil, por exemplo, é a rainha dos céus. Muita idolatria. Por isso que nós temos que discernir os tempos e as estações. Belo Horizonte. Como que é Belo Horizonte? Belo Horizonte é a capital dos bares, dos botecos, da cachaça. Como que são os nossos jovens? Nossos jovens bebem muito, inclusive as mulheres. Isso é um dado. Um dos estados com maior índice de divórcio, Minas Gerais. Então a gente tem que entender esses sinais para nós sabermos como orar como igreja, porque aqui existem guerreiros e guerreiras. Nessa noite eu estou profetizando que vão se levantar os guerreiros e as guerreiras do Senhor Jesus. Essa é uma igreja da palavra, uma igreja que tem autoridade espiritual. E Deus tem ministrado muito aos nossos corações sobre essas questões, justamente para que a gente possa tomar um posicionamento. Essa jovem, ela era a principal sacerdotisa daquele oráculo. Um oráculo de Delfos, se eu não me engano, onde vinham pessoas do mundo inteiro, levando dinheiro, joias, fortunas,
para ouvir uma palavra de sabedoria, uma revelação. E se não conseguissem discernir o que era dito na hora que elas estavam em transe, talvez eles não conseguiriam voltar de tão cheio que era, de tão procurado que era o lugar. E essa sacerdotisa, ela fica atrás de Silas e Paulo durante vários dias. Escutem ele. Ele é um homem de Deus. Podem dar crédito. Podem acreditar em tudo o que ele está dizendo. Era mentira o que ela falava? Não. Era verdade. Só que a fonte que falava aqui era uma fonte demoníaca. A verdade não se transformaria em mentira. Mas aquilo que aquele espírito falava era para promover o espírito de adivinhação daquele principado. Aquele principado não suportou ver Paulo e Silas naquela região. Eles não suportaram ver homens ungidos, homens cheios do poder, homens cheios do Espírito Santo. E é isso que eu profetizo que nós vamos ser. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que é onde a gente colocar a planta dos nossos pés, espíritos malignos não vão resistir à presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. Esse espírito, esse principado Piton, é um demônio que sufoca as pessoas. Essa serpente aqui, ela tem aproximadamente 10 metros. E a forma que ela tem de matar a pessoa é se enrolando no corpo dela e espremendo, tirando as forças até que a pessoa venha a falecer. E assim é no mundo espiritual. Muitas pessoas sem força. Muitas pessoas extremamente cansadas. É um cansaço que não passa. Já passou da normalidade. Você está cansado por um excesso de trabalho é uma coisa. Agora você está sempre cansado. Sempre exaurido. Sem energia. Tem algo errado. Tem algo muito errado. Você não consegue mais sentir a presença de Deus como antes. Ou talvez até sente num ambiente como esse, num momento de culto, mas a partir do momento que sai daquelas portas, começa a ser sufocado. É como se tudo que tinha acontecido aqui não valesse para mais nada. Isso não é normal. Tem algo errado. Você foi liberto de uma pornografia, de vícios. Já tem um tempo que você está firme. De repente, começam a vir os sussurros. Satanás, quando seduziu Eva, ele sussurrava palavras de encantamento. Palavras sedutoras. Você está escutando coisas e está achando que é da tua cabeça. Mas não é, são espíritos malignos. Gente, eu sou pastora. Eu vim aqui para ministrar. Deus me levantou para ministrar a palavra dele. Nada contra os coaches, mas eu não sou uma pastora coach. Eu acredito nas bênçãos, no poder, na vitória do Senhor, mas precisa haver conserto. Precisa haver renúncia. Precisa haver arrependimento. E eu estou pregando aqui para jovens, que é considerado o grupo mais difícil de ser liderado numa igreja. Já falei isso aqui. Mas são jovens que têm um chamado.
São jovens que têm uma promessa. São jovens que têm resistido a tudo aqui nessa igreja. Faça chuva, faça sol, vocês estão aqui. E se Deus colocou essa palavra no meu coração, para nós sentirmos, para nossa liderança ter sentido isso tão forte, existe um discernimento de que muitos aqui estão sendo atacados pelas trevas. Mas isso hoje vai ser quebrado, isso vai ser anulado, isso vai ser desfeito pelo poder do nome de Jesus. Porque como foi cantado aqui, onde chega o poder de Deus, as paredes não resistem, elas tremem. E o poder de Deus, ele se manifesta e ele nos transforma. Mas precisa haver uma mudança de mente. Precisa haver um comprometimento da nossa parte para com a palavra do Senhor. Paulo repreendeu aquele espírito. Por isso a ira se tornou tão grande. Por isso ele foi levado juntamente com Silas, preso, jogado num calabouço, amarrado a um tronco e chicoteado várias e várias vezes. Porque ali foi destruído, através do poder do nome de Jesus, uma operação grande das trevas. Em meio a essa dor, em meio à prisão, na Bíblia diz que enquanto eles estavam orando e adorando ao Senhor, houve um grande terremoto. Houve um terremoto de Deus, onde as paredes ruíram, onde os portões se quebraram. E Paulo e Silas viram o agir do Senhor. Olha quanto poder tem a nossa adoração, tem a nossa oração. E o Senhor quer nos levantar hoje com poder, com graça, com garra. Um crente sem orar é um crente fraco. É um crente sem conexão, sem intimidade. Eu sempre falo isso aqui, ninguém gosta de não ser bem atendido. Ninguém gosta de entrar numa loja, ainda mais se você estiver disposto a comprar e não ser bem atendido pelos vendedores. Pior ainda é num restaurante. Aí que ninguém gosta mesmo. Agora imagina o sentimento de Deus para conosco, quando Ele sente o nosso desprezo, porque é isso que nós fazemos. Quando Ele sente que não tem a devida atenção, quando Ele sente que Ele só é chamado e procurado para apagar os incêndios, para resolver os problemas. A oração, Deus já sabe tudo o que nós vamos pedir. Ela não foi feita para que possamos fazer de Deus um amuleto. Não é um amuleto à sorte, um oráculo. Não. Nós oramos a Ele, nós nos conectamos a Ele, para que o nosso espírito e a nossa alma entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus. Então a gente não ora na hora que a gente quer, na hora que a gente precisa, quer dizer. A gente tem que ter relacionamento, a gente tem que ter intimidade. A oração é um dos princípios da adoração. A palavra de Deus é um alimento espiritual,
com uma força que vai para o seu corpo físico. Isso é falado tantas vezes, né? Sobre a palavra, sobre a palavra, sobre a palavra. E a gente faz um compromisso, né? De orar. Eu vou sair daqui, eu vou ler a palavra, eu vou buscar. Queria que alguém ligasse o cronômetro para mim aí no celular. Quem pode fazer isso? Tá ligado aí? Espera aí então um pouquinho, vou te dar o ok. E você vai soltar. Essa pastora de vocês não é muito normal não, né, gente? 3, 2, 1. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus que Paulo tinha. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos desse século que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus preordenou antes da origem das eras para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olha, alguns jamais viu, algum ouviu a mente, nem imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Para o cronômetro. Quem se sentiu vivificado com a palavra de Deus? Eu li aqui 2 Coríntios, que fala sobre a sabedoria de Deus, que eu já preguei aqui a diferença da sabedoria humana para a sabedoria celestial. Sabedoria humana, ela é carnal, ela é demoníaca, ela é animal, ela nos transforma como bestas.
A de Deus não, ela é santa, ela é justa, ela nos faz crescer, avançar. E aqui fala mais uma vez sobre a sabedoria de Deus. Eu li rapidamente e me senti vivificada. Quanto tempo? 3 minutos. 3 minutos, 37 segundos e 39 milésimos. Quem aqui não tem 3 minutos por dia para ler a palavra de Deus? A começar em mim. 3 minutos. 3 minutos. Não oramos? Não lemos? E dificilmente adoramos. Porque existe uma diferença entre louvar e adorar. Adorar é uma entrega completa. Você adora ao Senhor com seu espírito, com todo o seu ser. Você adora ao Senhor lendo a palavra dele. Você adora profetizando, pregando. Você adora orando. Você adora cantando. Queremos ter vitória sobre as nossas vidas, porque o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Porque a autoridade o Senhor já nos deu. Sabedoria já foi derramada. A força e o poder, Ele também nos deu. Agora precisa de atitude, comprometimento com a palavra dEle, obediência. Minha mãe fez um devocional comigo e eu trouxe ele para ler para vocês. Louvor. Louvor é exaltar, aplaudir, cantar, dançar. E é fruto dos nossos lábios. Agora, adorar é atitude de respeito, de reverência, submissão. É doar, é sacrificar, é ofertar. Quem ama, compartilha, divide. Quem adora, se prostra, se submete. É algo que é consciente, que não é imposto, mas que traz grande contemplação da presença do Pai. Louvar é elogiar. Louvar é falar bem. Adorar é amor profundo. É reverenciar. É servir com amor, temor e respeito. Louvar é motivação da alma de receber algo. Adorar é motivação do espírito de oferecer ao Senhor. Louvor é uma ação comunitária. Nós louvamos juntos. Agora, a adoração é uma ação individual, é algo pessoal que sai do nosso coração. O louvor, ele brota das emoções, é alma. Mas adorar brota da devoção e do espírito. Louvamos por feitos e realizações de Deus. Adoramos porque Ele é Deus e Ele é o grande eu sou. Louvar é expressão de vida, estar feliz. Adorar é um estilo de vida, não é uma expressão. O adorador adora em todo o tempo, nas lutas, nas alegrias. É uma adoração incondicional. O louvor, ele pode estar distante do coração. A gente pode estar só cantando, repetindo palavras. Mas adorar não. Ela reflete a presença do Pai. O louvor é arma de guerra. Constrange o inimigo.
Mas a adoração é a certeza da vitória, porque destrói os nossos inimigos espirituais. Eu queria que você ficasse de pé. Quantos adoradores na Bíblia, né? Davi, Josafá. Quantos homens que venceram grandes exércitos. Grandes armas. Grandes estratégias. Louvando e adorando o Senhor. Existem demônios, sim, que estão nos resistindo, que estão lutando contra a sua vida, que estão lutando contra esse ministério, tentando tirar a sua força, a sua motivação. Mas maior é o sangue de Jesus, que já foi derramado por mim e por você. Você tem autoridade. Pega essa autoridade agora, de profeta. Não é normal esses sentimentos pecaminosos. Não é normal essa depressão. Não é normal todas as vezes que você vai ler a Bíblia, você se distrai, sai para fazer outra coisa e não volta mais. Não é normal esse sentimento de fraqueza excessiva, que não te deixa viver. Qualquer lugar que você escora, você quer dormir, não quer estar nas atividades da igreja, está perdendo a alegria, está perdendo a motivação, o brilho. O Senhor quer derramar uma força extraordinária sobre as nossas vidas. Mas para isso você precisa entender a sua identidade. Entender que existe paternidade. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros da promessa mediante a fé em Jesus Cristo. Nós aceitamos ao Senhor, vestes novas nos foram dadas, nós temos a mente de Cristo, novas criaturas somos. Não estamos passando nem por um décimo que Paulo sofreu e passou. Mas é por isso que Deus quer nos levantar. A guerra de Paulo foi uma. A nossa hoje é contra essa mídia. É contra espíritos que tentam levar os jovens para pornografia, para a morte. Eu quero fazer uma oração aqui. Quantos estão comigo? Queria que você colocasse a mão no seu coração. Vou pedir para Gabi ministrar o que Deus colocar aqui no coração dela. Enquanto ela está ministrando, não seja um espectador, seja um adorador. Deixa Deus te levar num nível profundo. Não deixa nada te dispersar, porque o Espírito Santo que vai fazer agora. O Espírito Santo de Deus que vai te trazer a memória. E nós vamos fazer uma oração de quebra, de revestimento espiritual. Você que tem sentido tudo que eu citei, vem para o altar para a gente orar. Cansaço, peso. Você que tem tido insônia, tem escutado vozes.
Vem aqui para o altar que nós vamos orar. Nós vamos fazer uma quebra espiritual, uma quebra muito forte, uma ativação profética. Corre aqui para o altar. Pode vir. Pode vir, porque nós vamos estender mãos aqui para que cadeias sejam quebradas, espírito do medo seja anulado. Jovens que se perderam o desejo de sonhar, porque acham que não vai acontecer, estão deixando o medo crescer. Complexo de inferioridade, medo de não ser aceito. Tudo que está sendo lançado na sua mente, pensamentos das trevas. Existem 3 fontes de pensamento. Uma dessas fontes, elas são nossas. O que a gente vai fazer, comer, dormir, com quem vai casar. Aí tem os pensamentos das trevas, as setas inflamadas. E tem os pensamentos de Deus, que traz esperança. Então nós vamos orar para que Deus nos dê uma blindagem na mente. Mente revestida pelo Senhor Jesus. Se tiver mais alguém com algum sintoma, vem para o altar. Não tenha medo. Você que não tem lido a Bíblia, que não tem adorado ao Senhor, o excesso de atividades também é uma estratégia satânica, tá? Para roubar o seu tempo, para roubar momentos de intimidade, de conhecimento profundo que o Espírito Santo de Deus quer derramar sobre a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui com a nossa equipe que tem orado, equipe que tem jejuado. Nós temos buscado um avivamento, nós temos clamado por cura, por libertação. Temos ido com força contra o poder das trevas através do nome de Jesus. Porque nós cremos na vida de vocês, ministros aqui, levitas, homens e mulheres do Senhor, que foram chamados para viver, que foram chamados para romper, que foram chamados para evangelizar, que tem uma força sobrenatural, que tem a sabedoria que vem do alto. Vocês não foram chamados para viver no desânimo, na letargia, de forma infrutífera, de forma infeliz. Vocês não foram chamados para viver no isolamento, enfermos, com a alma doente. Vocês foram chamados para glorificar o Senhor. Vocês foram chamados para estender mãos santas e pessoas serem curadas, pessoas serem impactadas. Vocês foram chamados para levantar mãos santas aos céus. Tem que haver um recuo das trevas quando chega a presença de Jesus. O céu escuta as suas orações. O Espírito Santo de Deus que habita em você te chama de filho, te dá poder de filho, te dá nome e sobrenome, te dá um anel, te dá um propósito, te põe para um governo, não para uma prisão. Por isso ore comigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor me mostrava pessoas tristes, pessoas oprimidas,
com um cansaço, ó Pai, como se estivessem sendo sufocadas, como se não houvesse descanso para o corpo nem para a mente. Pode dar seu grito de derrota, Satanás. Pode dar seu grito de derrota. Você perdeu. Senhor, espírito de solidão, de tristeza, de angústia. Essa pessoa, Deus, está cada vez mais isolada, está cada vez mais sozinho, não consegue ver perspectiva de futuro, de casamento, de constituir família. Que seja quebrado esse pensamento das trevas liberadas sobre a vida dessa pessoa. Senhor, eu ministro os pensamentos do Senhor, do Teu Espírito Santo. Senhor, espírito de pornografia, de homossexualismo, nós damos uma ordem, seja quebrado e desfeito. Clamamos um recuo das trevas. Senhor, coloque seus anjos aqui, anjos guerreiros. Vai colocando, ó Pai, anjos ministradores, Senhor. Na Tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Então está sendo liberada cura, está sendo liberado virtude desse altar, está sendo liberado poder do Espírito Santo de Deus. Satanás, você perdeu. Essas vidas são do Senhor, e sobre eles nós profetizamos unção, poder, ousadia, sabedoria do alto. Aquele que não consegue mais sentir a Tua presença, que seja desfeita essa ação das trevas em nome de Jesus. Senhor, todo espírito de apatia, de depressão, de desânimo, todo vício em remédios, nós damos uma ordem agora que seja quebrada, que seja anulada, que seja desfeito. Ministramos transformação de mente. Ministramos, Senhor, uma transformação física. Pai, onde estava operando dor, onde estava operando a ação das trevas, nós pedimos agora uma operação do Teu Espírito Santo. Coloca a mão na tua mente. Fala assim: Senhor Jesus, eu repreendo pensamentos de morte, de solidão, pensamentos demoníacos, toda palavra de sedução, tudo que foi lançado na minha mente através dos meus olhos, internet, legalidades que eu dei, palavras, atitudes no mundo espiritual. Me perdoa, Senhor. Me limpa, me lava, troca as minhas vestes. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero te aceitar como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero ser cheio do seu poder. Eu quero ter a vida do Senhor exalando em mim. Por isso eu profetizo uma nova estação. Eu profetizo que hoje eu tenho a mente de Cristo e que eu estou liberto. Liberta. Fala, eu estou liberto. Eu estou liberto para glorificar ao seu nome, para ser um adorador em espírito e em verdade, em nome de Jesus.